Código do Processo Civil de 1939 foi criado durante o governo de Getúlio Vargas, onde a maior preocupação era a modernização do Brasil. Foi publicado no Diário Oficial e ficou aberto a sugestões por 60 dias. Depois de analisadas pelo então ministro da Justiça Francisco Campos, o Código entrou em vigor. Entretanto, sua vigência foi iniciada apenas no ano seguinte. O Código foi baseado na ideologia autoritária de Estado, antiliberal e publicista de Francisco. Ele falava da existência de um anacronismo entre os valores do passado e os do presente, onde os valores antigos ainda eram usados para interpretar o momento atual, o que lhe atribuía à sociedade ter evoluído rápido demais e tais valores não terem conseguido acompanhar tal evolução. Por isso, a necessidade de um novo código. Outro aspecto também trazido pelo ministro foi a incompatibilidade entre a democracia liberal e o regime de massas. Uma vez que a primeira foi usada no antigo regime da República Velha e pautava-se na retirada do poder absoluto do Estado, transferindo para os poderes civis, Francisco acreditava que isso geraria um conflito de opinião e não traria garantia dos direitos para todos. Já a segunda, que preza por um Estado forte, é defendida por Francisco por ele acreditar que apenas o Estado poderia ser provedor da garantia dos direitos e poderia realizar o papel de condutor do povo. O Código pautou-se em 3 pilares: a concepção de autoridade do Estado, por criticar o modelo federativo e o processo liberal antigo, a expansão dos poderes do juiz, onde esse passa a ter seus poderes de decisão e controle sobre as testemunhas e provas aumentados, e a unificação processual, que retira o poder dos Estados federados. O Código do Processo Civil de 1939 é a representação da saída do sistema herdado do direito lusitano, a libertação dos procedimentos arcaicos e, principalmente, a unificação do direito processual civil, transformando-o num código único e não mais num sistema pluralista. A Constituição de 1937 estabilizou as condutas da política social e trabalhista que seriam implementadas no Estado Novo. Foram confirmados os direitos trabalhistas já fixados na Constituição de 1934, como salário mínimo, férias anuais e descanso semanal. Foi também mantida a Justiça do Trabalho, encarregada de dirimir conflitos entre empregados e empregadores. Mas houve uma alteração importante. O princípio da unidade sindical foi restabelecido e apenas os sindicatos legalizados poderiam defender os direitos da categoria que representavam perante o Estado. A greve e o lockout foram proibidos, pois passaram a ser considerados recursos antissociais, nocivos ao trabalho e ao capital e incompatíveis com os superiores interesses da produção nacional. O salário mínimo foi regulamentado em abril de 1938, devendo corresponder às necessidades básicas de um trabalhador. Já a nova organização sindical foi definida em detalhes pelo Decreto número 1402 de julho de 1939. Foi dada uma feição ainda mais centralizada à estrutura sindical, uma vez que se eliminaram as centrais que reuniam diferentes categorias profissionais por município ou região, em favor de uma organização de caráter vertical, em que os sindicatos de cada categoria convergiam para as federações estaduais e confederações nacionais. Os movimentos sociais no Brasil se multiplicaram dentre a população civil na busca por algum tipo de liberdade ou independência. Esses movimentos geralmente incorporavam zonas rurais e urbanas, e mesmo com tamanho alcance foram escondidos da história até relativamente pouco tempo. Por volta do século XX, grupos de trabalhadores urbanos recorreram ao sindicato como forma de organização coletiva que representasse seus interesses trabalhistas, fronte a seus patrões e o Estado. E através destes crescem os movimentos de resistência organizada como as greves. Os trabalhadores buscavam melhores condições de trabalho e salário, uma jornada de trabalho menor. Mas a intervenção estatal se concentrava na repressão policial do movimento operário, visando a preservação da mão de obra barata e abundante. Isso era possível porque as poucas regulamentações trabalhistas existentes eram em regra descumpridas e a garantia de seguridade social existiu apenas a partir de caixas assistenciais montadas pelos próprios trabalhadores. Nesse sentido, os trabalhadores do Estado vivenciaram a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e a propagação do novo modelo de sindicato, onde grande parte da classe operária se opôs a adotar o modelo. A Constituinte, em 1934, trouxe a pauta da autonomia sindicalista e acabou por incluir na Carta a liberdade sindical. Iniciou-se a luta pela democratização do país, momento de maior mobilização. Durante o processo de reconstitucionalização, através das leis ordinárias,
é estabelecida a ditadura do Estado Novo. Foi reavido o modelo do sindicato único com o objetivo de controle das massas. Apesar das primeiras discussões sobre os direitos dos trabalhadores terem iniciado após a abolição da escravatura, ainda no período do Estado Novo só existiam normas para categorias específicas. A CLT de 1940, que teve sua criação impulsionada pela complexidade da legislação anterior, além de sistematizar o que já existia, também acrescentou proteções individuais e coletivas às leis, como a melhora das condições de trabalho de mulheres e crianças. Tendo como principal objetivo a regulamentação das relações de trabalho, o grande marco do governo de Getúlio Vargas também trouxe a instituição do salário mínimo, a jornada de trabalho de 8 horas, repouso semanal, férias anuais remuneradas, o reconhecimento da autonomia dos sindicatos, entre outros direitos que são vigentes até os dias atuais. Na década de 1940, o Brasil estava passando por um processo de substituição de importações, estabelecido por Getúlio Vargas, que visava desenvolver a indústria de base nacional e reduzir a dependência que o país tinha das exportações de produtos primários. A exemplo do café, que antes da crise de 29 chegou a representar 70% das exportações do país. Setores considerados estratégicos foram nacionalizados e foram criadas empresas estatais, a exemplo da Companhia Vale do Rio Doce e da Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, essas políticas se intensificaram, visto que a guerra dificultava a importação de bens e as nações necessitavam das matérias-primas brasileiras. Isso fez com que Vargas firmasse um acordo com o governo dos Estados Unidos, onde os estadunidenses forneceram ao Brasil a construção de uma usina siderúrgica. Com isso, foi criada a Companhia Siderúrgica Nacional. Com a volta de Vargas ao poder em 1951, já no período democrático, a Petrobras é criada, representando mais um exemplo de gestão estatal dos recursos considerados estratégicos. O governo de Juscelino manteve as mudanças feitas por Vargas e deu continuidade à política de intervencionismo estatal. Entretanto, diferente do seu antecessor, não focou na indústria de base, e sim na indústria de bens de consumo, e abriu o país para a entrada de investimentos estrangeiros, principalmente na indústria automobilística. Após a Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder, os estados perderam a sua autonomia política e foram nomeados interventores federais para governar os estados brasileiros. Esses interventores eram a maioria tenentes que participaram da Revolução. Em 1937, com a nova Constituição que inicia o Estado Novo, a Justiça Eleitoral foi extinta e Vargas acumulava poderes do Executivo e Legislativo. Em 1945, Vargas foi deposto por militares do alto comando do Exército. O país voltou a ter partidos políticos e eleições. O presidente do Superior Tribunal Federal, José Linhares, ficou na presidência por 3 meses até o presidente eleito, Eurico Gaspar Dutra, assumir em 1946. Nesse mesmo ano foi promulgada uma nova Constituição que restabeleceu a separação dos 3 poderes e a autonomia dos estados e municípios. Entre 1939 a 1945, houve um dos momentos mais marcantes e trágicos na história mundial. Foi a Segunda Guerra. A busca pela conquista de territórios gerou um conflito entre 2 alianças, o Eixo e os Aliados. O Eixo foi liderado pela Alemanha, Japão e Itália. Já os Aliados eram liderados pelos Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética. O Brasil no início se manteve neutro em relação às 2 alianças, já que o governo de Getúlio Vargas obtinha laços simpatizantes e comerciais com a Alemanha, enquanto os Estados Unidos eram um grande parceiro comercial, que resultava positivamente na economia. Entretanto, essa neutralidade não permaneceu por muito tempo, pois alguns navios brasileiros foram bombardeados por submarinos alemães, resultado da aproximação do Brasil com os Estados Unidos. Esse fato causou revolta na população, que despertou uma pressão sobre o governo de Getúlio, que em 1942 rompeu as relações diplomáticas com a Alemanha, e logo após, o Brasil resolveu apoiar uma das alianças, declarando guerra contra o Eixo. Após entrar na guerra, o Brasil criou a Força Expedicionária Brasileira, FEB, em 1943,
cujo lema era "A cobra vai fumar". Também criou a FAB, a Força Aérea Brasileira, que também batalhou no fronte italiano. Como os ingleses não queriam a participação do exército brasileiro, a FEB teve que participar como um dos corpos do exército americano. Por isso existem muitos questionamentos sobre a participação dos brasileiros na guerra. O Brasil não ajudou apenas com a Força Armada na guerra. O Nordeste, por exemplo, serviu de ponto de parada para os americanos. E além disso, milhares de trabalhadores viajaram para o norte do Brasil para extrair borracha para os americanos, onde muitos deles morreram. Apesar de muitos desacreditarem, no período em que participaram das batalhas, os militares brasileiros renderam cerca de 14 mil soldados alemães. A guerra terminou em maio de 1945. Após a rendição, a FEB começou a ser desmobilizada. Logo após a guerra, houve um processo de heroificação da FEB. Entretanto, a luta do Brasil contra a ditadura dos países do eixo acendeu uma contradição, já que os brasileiros viviam em um regime totalitário. Receoso que esses soldados, agora experientes, pudessem se voltar contra o governo, Vargas se apressa em desfazer o contingente militar. Em 1930, a economia do Brasil começou a crescer. O ciclo do café foi o mais importante porque permitiu a acumulação de capitais que auxiliaram para estimular a indústria brasileira. Com isso, tornou necessário fabricar internamente as mercadorias antes de serem importadas. Em 1931, Getúlio Vargas divulga a determinação de instaurar uma indústria de base. Desta forma, o país poderia produzir matéria-prima e equipamentos industriais para diminuir o índice de importação, impulsionando assim a produção de produtos nacionais de bens de consumo. Mas as medidas concretas para a industrialização foram tomadas no Estado Novo, em 1937, onde o governo de Vargas levou benefícios e malefícios para o país. Na área econômica, a modernização industrial, investimentos em infraestrutura, foi o que levou o país a ter grandes avanços. Devido aos obstáculos causados pela Segunda Guerra ao comércio mundial, favoreceu a estratégia de substituição de importações, dando oportunidade ao crescimento das exportações brasileiras, principalmente com a vinda de produtos metalúrgicos. Em 1943, é fundada no Rio a Fábrica Nacional de Motores e, em 1946, a Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, que foi idealizada no governo de Vargas, mas só começou efetivamente a operar no governo de Eurico Gaspar Dutra. E outra vez aqui ao vosso lado, para falar com a familiaridade amiga de outros tempos e para dizer que voltei, a fim de defender os interesses mais legítimos do povo e promover as medidas indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores. Esta festa de 1º de maio tem para mim e para vós uma expressão simbólica. É o primeiro dia de encontro entre os trabalhadores e o novo governo.